Olha, esta manhã, vê como vai se anexando e Deus vai dando mais luz e vai se abrindo. Todo este quadro que esses dias vem se abrindo, se abriu, do que é o mistério do sétimo selo, que é um segredo, completamente um segredo. Porque ao Moisés quebrar, romper o programa de Deus, a Bíblia, como fala aí o irmão Branham, ficou em um mistério. O que aconteceria depois que esse programa foi quebrado? O que aconteceria? Então, onde é que está escrito o que aconteceria se é um programa? Não é que Deus não o tenha conhecido, porque Ele conhecia todas as coisas. E dentro desse programa que foi quebrado, programa que Deus já tinha traçado, tinha um programa. Qual programa? O programa inteiro, completo. E dentro desse programa inteiro, completo, teve um que se quebrou. Um disco rígido, como falamos ontem, um HD. Mas esse programa continuava, dava sequência ao seu programa. Mas não estava no programa que ele ferisse a rocha pela segunda vez, como falava uma vez eu estava quando o irmão William disse isso para Júlio. Isso aí estava no programa. E o William lhe respondeu, o irmão William lhe disse, isso não estava no programa. Porque a pessoa pode dizer, como Deus sabe todas as coisas, então isso estava no programa. Isso não estava, e você pode se contradizer. Você pode ver que tem uma contradição aí, mas se Deus sabe todas as coisas, vai pensar que tem contradição. Como é que vai dizer que isso não estava no programa, quando existe um programa que Deus já tem? Vê aí, tem uma aparência, uma contradição aparente, mas não existe contradição. Deus, com isso, Ele tinha guardado, reservado tanto e tanto o sétimo selo, o cumprimento do sétimo selo, que tudo o que se supõe que se cumprira nesse programa que foi quebrado, então vem nesse outro programa que Deus já tinha aí, pronto, preparado para começar a operar, a obrar. Então, Deus arranca para cumprir esse mistério onde ninguém imaginava que esse programa iria se cumprir desse jeito, dessa forma, porque já tinha sido, vamos falar assim, refletido, tipificado, representado na vinda do libertador Moisés, na vinda de Jesus. E podiam dizer, mas é que tudo se enquadrou, tudo ficou enquadrado com esse tempo. Todos os elementos estavam aí, mas Moisés, ao fazer esse ato e quebrar o programa divino, aí então todo o cenário muda. E aí acontece quando tu estás num teatro, numa obra de arte, e tem um espaço aí, um cenário que muda. Muda o cenário numa certa parte e não se vê nada, mas lá atrás está se trocando tudo. E quando no mesmo local abre-se a cortina, aparece outra coisa, outro fundo. Mas faz pouco tempo não tinha algo aqui, algo ali, e agora de momento já é outra coisa, outro cenário. Quando o arcanjo Gabriel veio à Virgem Maria, ele lhe falou, lhe trouxe uma mensagem, lhe trouxe as boas novas, e ela creu nessa palavra. Mas se Maria não chegasse em crer a palavra do anjo e ela tivesse dito, porque ela sabia, ela era descendente do rei Davi, ela sabia que esses dias eram para o cumprimento da vinda do Messias no meio do povo hebreu, tal como os líderes religiosos e os outros estavam esperando, todos eles. Se ela tivesse ficado com essa palavra e dissesse, já se cumpriu.
porque eu estou vendo aqui a vinda de um ser celestial e ele me está falando de coisas do estabelecimento do trono de Davi. Pois, já com isso eu fico com isso aqui. Eu não vou crer que tu estás me dizendo que virá por mim o nascimento desse libertador, virá por mim, desse que se sentaria no trono de Davi. Não vou crer nisso. E ela teria ficado com esse testemunho. Se ela tivesse ficado com esse testemunho, ela não teria se cumprido essa promessa da vinda do Messias através dela. Lembre-se que Maria representa a igreja. Se tivesse aparecido esse arcanjo para os fariseus e saduceus e todos eles, como eles eram uma denominação denominacional, e isso foi o que Moisés representou lá, então eles tivessem dito, tinham falado, bom, aqui já se nos apareceu um anjo, nos falou outra coisa, isso já é o cumprimento da vinda. E iam tomar isso como cumprimento. E através das denominações não iria nascer esse filho. Agora, ele nos tinha falado que Gabriel, no livro de citações, aqui os rapazes acharam ele, página 33, parágrafo 282, diz: e de pé ali estava um anjo poderoso, Gabriel é um mensageiro para os judeus. Lembre-se, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, o anjo Gabriel anunciará, e em uma escritura ele escreve precursará. Anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia falou isso assim. E nesta manhã, eu estava meditando e eram como 4h49, 4h50, por aí. Eu lembro que eu peguei o celular e disse, eu vou ganhar do alarme hoje. Como faz o Billy? Ele, ganhei do alarme. Ele levanta-se primeiro que o alarme, porque ele tinha programado para as 5. E enquanto via, bom, faltam 10 minutinhos, e eu fiquei meditando, e quando me levantei meditando, na ocasião em que Gabriel disse para José, leva a criança daqui porque estão procurando para matá-lo. E o irmão William tinha falado numa mensagem faz pouco tempo, o estavam procurando isso esta manhã, mas eu não acho, estava buscando isso esta manhã, mas eu não achei, onde diz que, vejam como, isso também está muito bom. Eu mandei buscar uma pessoa também, mas olhe, como Gabriel esteve ajudando, ou ficou ajudando e cuidando, algo assim, faz como uns 4 domingos, eu imagino. Ele diz que esse arcanjo esteve de prontidão, em alerta, no ministério de Jesus, cuidando dele. Disse para José, leva ele daqui porque estão procurando ele para matá-lo. E depois, nos dias da tentação em que ele foi tentado, os 30 ou 40 dias, os 40 dias onde ele esteve, onde o diabo o estava tentando, provando, diz que um anjo o servia. Anjos serviam, e escreve o irmão William nesse escrito, eu não tinha falado ele escreve o anjo do Senhor. E aí estava, vejam, ainda iniciando o ministério de Jesus, já estava o anjo estava. Quem é o anjo do Senhor? Gabriel. Depois o vemos. Eu vou dar um pulinho aqui, pulando um passo. Vemos esses 2 varões aí. Sempre tinham anjos. Os irmãos William poderia ser os ministérios de Moisés e Elias, porque estavam no Monte da Transfiguração, mas eram anjos, 2 varões. E
A igreja noiva recebe as boas novas deste poderoso arcanjo, por isso que é importante identificá-lo. Porque ele disse aí, eu sou Gabriel. Disse para Maria. E ele, por repetidas vezes, já nos tinha falado isso, mas não tinha revelado isso. Veio revelar-se isso agora, quem ele era. E Deus cumpre. Olhem, se eles tivessem ficado, ou seja, que passaram por aí. E Deus cumpre essa parte de Gabriel, junto a Maria, e depois com o ministério de Jesus, junto com Maria, e depois com o ministério de Jesus, e acompanha esse ministério junto com a igreja, o tempo todo. O tempo todo. Até que já no final, no fim, a igreja aceita e recebe, a igreja noiva aceita e recebe essa palavra da promessa, crê nela, porque se ela não tivesse crido nela, teria dito a mesma coisa que os saduceus e fariseus disseram, e o que teriam dito, e Maria, aquilo que Maria teria dito ao contrário. Não, a vinda do Senhor já se cumpriu em Gabriel, se ela tivesse falado assim, nesse caso a vinda do Senhor já se cumpriu no irmão William, eu não vou receber isso. Aí está o mundo denominacional, aí estão as fátuas, ou está as fátuas, rejeitando essa bênção dessas boas novas do arcanjo Gabriel. Não sei se vocês me seguiram, eu vou com calma, se vocês entenderam, eu vou com calma. Quando eu vi isso nesta manhã, e eu vou um pouquinho lá para trás, lembre-se que falei agorinha algo do Getsemani. Lembrei. Depois eu me levanto, estou aí meditando nisso, e um irmão da Venezuela, ele se chama, vamos ver se eu acho o nome dele aqui, irmão Rodolfo, da Venezuela. Olha o que ele me escreve nesta manhã, e ele me diz: bom dia, meu amado irmão e amigo. Ou seja, esse ele escreveu, vou corrigir algo aqui agora. Essa a hora vou corrigir. 1h26 da manhã. Ele escreveu e eu vim ler depois que eu estava debruçado, meditando sobre Gabriel e Maria. Isso aqui que eu tenho ali falado, e vejo que me escreveram. Muitas pessoas me escreveram, e pouquinho a pouquinho eu vou respondendo. E foi por Telegram que o irmão me escreveu, no Telegram, às 1h26. E eu leio, olha o que o irmão me escreve. Bom dia, meu amado irmão e amigo. A glória do Senhor cada dia seja maior em você, até cumprir o propósito de sua vinda. Graças ao nosso Pai Celestial por ter enviado o irmão William, que esteve te acompanhando e te guardando e te guiando até o momento que o seu ministério já está no cenário ou em cena. E eu, mas que eu me regozijei tanto nesta manhã com isso. Como é que esse irmão vai me falar algo daquilo que eu estou aqui meditando nisso? Até que o seu ministério entrou, esteve no cenário e se foi. Aí ele se foi. E graças, amado irmão, por estar conosco e todas as coisas bonitas que ele fala aí, me abençoando. E eu digo, mas como é isso? Como é que Deus permitiu que esse irmão também Deus o inspirasse e falasse de algo que eu estava meditando nisso aí, e eu iria falar isso para que ficasse também gravado essa parte. Porque olhem, quando ele esteve aí nessa parte do Getsemani, que ele já está na parte final do seu ministério, de conclusão, na qual ele realizaria a obra para a qual ele veio. O que é que diz aí? Diz que o Espírito de Deus o deixou. Ou seja, o deixou sozinho.
E se tu olhares isso pela parte de Gabriel, que ele diz que o Espírito Santo é igual a Gabriel, vejam, ele se foi, o deixou. E Jesus ficou ali, lá no Getsemane, sozinho, aparentemente sozinho, para cumprir o propósito para o qual ele tinha vindo, ou seja, já na parte culminante, final do seu ministério, quando se supõe que esteja tudo aí, então ele diz que o Espírito o deixou. Isso é um dos ângulos muito importantes daquilo que hoje está acontecendo, se realizando no meio da igreja. E para isso ele tinha que ficar sozinho para fazer essa obra de redenção. Não tinha mais ninguém com ele. Até mesmo os discípulos. Depois o deixaram sozinho quando o prenderam. E ficou fugir. Todo mundo foi embora. O deixaram sozinho. Vejam que como é um programa que está se cumprindo à medida que vai se desenvolvendo. Então, as pessoas podem ver o tipo e figura lá, porque se o irmão Branham diz que será paralelo em tudo, então tem que procurar, tem que buscar esses... Isso tem um nome, essas similitudes ou semelhanças. Essa equivalência, o equivalente ao que é hoje. O que é que equivale ao dia de hoje? Agora vejam como esse arcanjo esteve guardando e cuidando pessoalmente, em pessoa, esse ministério. E aí é que tu vens, volta para trás e diz, mas que coisa! Olha só como ele cuidou, como ele guardou. Desde pequenininho, toda a sua vida, guardando-o. Esteve aí sempre do ladinho dele. E vejam como o que aconteceu no tempo quando ele também foi tentado. Porque nesses dias aí em lares aconteceram muitas coisas, das quais vão estar vendo depois das que ele me comentou, porque ele disse que até aí eu posso te falar, até aí quando lhe deu, mas já eu soube outras coisas depois dessas, eu creio que até gravamos isso num documentário, um testemunho que eu dei sobre isso, mas veja, ele não me disse, não me falou tudo aí, então depois disso, já se teve mais luz, de tudo isso, de todas essas coisas, das quais ou do qual ficou algo muito importante marcado aí no programa divino, porque ou marcou algo muito importante aí no programa divino, porque tudo o que ele iria estar cumprindo na sua vinda, se Moisés não tivesse feito aquilo, já estavam todos os elementos para se cumprir. Se Maria, vendo o arcanjo Gabriel aí, dizia, não, rapaz, isso aqui já, com isto aqui, já se cumpriu tudo. Mas ela, por revelação, ela viu que tinha que nascer, que tinha que crescer, que tinha tudo isso ela criou. Por isso que ela disse, faça comigo conforme a tua palavra. Por isso, veio até uma virgem que representa a igreja noiva, porque se ele tivesse ido para as denominações, a uma velhinha, a uma velha, uma idosa, não teria crido nessa palavra, teria dito não, isso não vai se cumprir, já se cumpriu com a tua vinda, a vinda de Gabriel. Isso é algo que eu queria acrescentar nessa conversa que eu fiz e na de ontem que Deus me deu, como a mensagem de ontem, e vejam, vai crescendo mais e mais, e Deus vai dando mais luz sobre esse programa, ou desse programa que ele inseriu dentro desse grande programa, que não se tinha escrito nada dele. Pito me dizia depois, ele me chama, é como se Gabriel tivesse vindo, e bom, aqui está o disco rígido, tem que formatá-lo aqui. Isso tem um nome, esse tipo de engenheiro de computação, de computador.
E Deus envia esse personagem e está no meio da igreja, vejam, cuidando a igreja noiva, que esse filho ande tudo bem para esse filho na sua trajetória, tal como vimos lá cuidando quando lhe disse, leva o menino daqui. Estão buscando para matá-lo. Tira-o daqui, José. Tira ele daqui e leva para outro lugar. Porque estão buscando para matá-lo. Ou seja, que cuidou dele. Cuidou dele desde pequenininho. Depois vimos que teve cuidando dele, servindo ele lá nesse dia, na tentação, na provação. Nesses dias, depois o vemos. Ele podia ter mandado no seu ministério, podia ter mandado fazer um monte de coisas para. Ele tinha esse poder, mandar anjos para ajudá-lo, para defendê-lo. Mas vejam como era o ministério de Cordeiro, um ministério que vinha manso, com mansidão, como Cordeiro. Pois vejam. Não tinha vamos falar assim, nesse tempo não era para legislar, reger com vara de ferro o que ele iria estar cumprindo na sua segunda vinda. Mas agora, ele aí, vejam, ele entregou, porque ele disse, nada me tira a vida, eu coloco por mim mesmo para voltar a tomá-la. A vida. Ele cumpriu essa obra aí na cruz e não foi estabelecido o reino. O reino não foi estabelecido, o reino de Davi, o trono de Davi não foi estabelecido. Mas vejam como na sua segunda vinda, então, aí poderá dizer, poderá falar, poderá surpreender o diabo de uma certa forma. Olha, mas eu já eliminei ele. O que é que este faz aqui, falando estas coisas e cumprindo-se? Se cumprindo, porque a obra que Deus está fazendo é dentro do lugar santíssimo de cada filho e filha de Deus. E aí o diabo não pode entrar aí, portanto é uma obra que o diabo não sabe. Não conhece. Por isso ele diz, se você tem a revelação e ficar calado e não falar coisa alguma, não falar nada, o diabo não escuta e não pode fazer mal, causar mal. Por isso que a obra é em silêncio, Deus operando aí no coração desse escolhido e preparando e dando esse alimento, esse maná para ele. E quando tudo esteja, aí o diabo vai dizer, mas o que é que todos esses messias fazem aqui? Podemos dizer que ele falará assim, dirá assim, e todo esse exército, mas e quem é este homem? Quando foi que ele fez essa obra que eu não vi? Eu já tinha matado ele, se supõe que já tínhamos eliminado ele. Por isso é que quando o sétimo selo se abre ao público, publicamente, porque ele diz que o aperto, algo vai produzir o aperto, algo vai se fazer para que a apertura, o aperto comece. Contra a igreja. Por isso é que quando ele diz, quando vocês vejam um ataque direto para a carpa, a grande carpa, a catedral e ao ministério, um ataque, lembrem-se que isso já é o aperto. E algo por aí vai se estar mexendo, movendo, porque o diabo então vai estar identificando quem é esse homem. Porque se está dizendo para a igreja noiva, está dizendo a ela, e também para alguns, ele está dizendo quem é o diabo, e onde ele está, e onde ele estará encarnado, e aonde está o seu trono, quem é o seu trono. E quando ele aponta, isso é muito ruim para ele, quando aponta, espera aí, tu está me apontando, agora eu vou te apontar. Porque a luta neste tempo, vou te mostrar a luta neste tempo de Davi, a luta é pelo trono de Davi, já fomos por outro lado do que vínhamos falando do que é esse arcanjo Gabriel, na trajetória do ministério de Jesus. Tivemos ele lá operando, obrando, e nós hoje o tivemos no nosso meio em carne humana, guardando pessoalmente, em pessoa, que tudo marchasse conforme de acordo com esse programa.
É algo, uma coisa extraordinária que Deus está fazendo. E à medida que vai se desenvolvendo, vamos indo vendo a grandeza desse novo programa que está se desenvolvendo, o qual programa que não é o programa que chegou até uma parte onde foi quebrado por Moisés nessa parte. Podemos colocar nesta pequena conversa a trajetória do arcanjo Gabriel na primeira e segunda vinda, como uma obra que ele realizou, que ele fez. Houve uma obra que ele realizou, que ele fez. Houve uma obra que ele realizou. E essa outra parte daquilo que Deus está fazendo no coração e no lugar santíssimo, que é a alma de cada escolhido. E isso o diabo aí, ele nada pode fazer com essa obra que se está fazendo aí, porque ele não pode subir até aí em cima. Poderá dar as suas patadas aí embaixo, mas não pode chegar até aí, até na alma, no coração do escolhido. Daí pode ter lutas na mente sobre isso, podem ter ou haver coisas que as pessoas estejam passando, além de físicas, também mentalmente, uma luta, uma batalha, mas na alma ele não pode descer na alma, baixar até a alma. Aí nós somos mais que vencedores, amém? Uma forma do diabo entrar aí. E isso nos ajuda, então, a vencer essas lutas mentais, essas lutas físicas, e as situações ou condições, problemas que surjam na vida, na trajetória que nos resta aqui nesta terra, neste corpo, nestes corpos. Mas ele descer até aí o lugar santíssimo da alma, do coração de escolhido, isso jamais, jamais o inimigo vai entrar aí. E como aí? Está sendo dado aí essa palavra, esse maná, esse título de propriedade, essa espada está sendo dada aí. O inimigo não sabe com quem é que ele está lidando, com quem é que ele vai enfrentar. Ele entra aí, o que a primeira coisa que ele vai pegar uma boa espadada. Vejam que o que fez Pedro lá, tirou a espada da bainha e tirou a orelha. Essa não era o jeito, não era a forma assim, mas vejam. Ele não deixou na sua funda, na sua bainha, ele usou ela. Nesse momento não era para fazer desse jeito, dessa forma, mas isso pode... Você pode pegar isso, a sua parte positiva disso. Que se você tem a espada, não deixe ela guardada, use-a. E eu volto e corrijo que não esteja, que não é para usá-la para tirar a cabeça de alguém. Isso não está certo. Eu falo em termos espirituais, nas lutas, na palavra, na batalha. Você tem a espada que é a palavra, use-a. Use ela. Ele diz que vai nos ensinar a usá-la. Não fique tímido, não seja tímido. Não seja tímido com o poder de Deus. Use e ande, marche com fé, crendo naquilo que você fala e vai aprendendo. Uma criança, quando vai caminhando, ela cai 2 ou 3 vezes, mas no final ele caminha, assim que vai chegar o momento em que vai colocar essa palavra direito e as coisas vão acontecer, porque tem que colocá-la como ela tem de ser colocada. Uma vez que forem aprendendo a usar a espada, e vão se mexendo, movendo. Olha como eu posso mexer com ela. Eu posso manuseá-la. Já! E abre caminho, abrir caminho. Você então vai assim na frente e nada pode deter-te. Nada pode te deter. A terra prometida está aí, na beirinha do novo corpo. E para isso é que nós estamos, para obter isso. Deus os abençoe, Deus os guarde. E o tema, podemos pôr esse tema, a trajetória do arcanjo Gabriel, em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Podemos colocar assim o tema, bom? Teve muito bom isso que nós falamos aqui no início, e que eu espero que isso continue se abrindo esse quadro. E eu tinha, ainda agorinha, eu tinha isso. E eu disse, bom, isso eu vou deixar para sexta-feira, para o sábado, para o domingo, mas ontem eu creio que eu falei com o Pinto e disse, muitas vezes, eu digo isto para tal dia, e é uma coisa que te queima, fico em desespero para falar isso, porque Deus continua dando mais. Se eu tivesse ficado com aquilo de ontem, então de hoje não teria vindo. Não é que eu escutei isso ainda agorinha. Vocês vão se regozijar muito nisso de agorinha, com tudo isso que tem aí que eu escutei.
no qual nesta madrugada foi com escrito do irmão, dizendo, não, isso aqui é aparente coincidência, uma coincidência aparente. Deus abençoe, Deus os guarde a todos hoje, quinta-feira, 28 de setembro deste ano de 2023, e sempre saudamos ao nosso amado irmão e amigo, o missionário, apóstolo Miguel Bermúdez Marim. Que Deus o abençoe grandiosamente nestes dias. Ele está de aniversário no dia de amanhã, ou seja, que toda a igreja está regozijando com felicidade, porque num dia como amanhã, mesmo que são um dia, ele diz que quando não foi que ele nasceu, escreveram aí qualquer, mas coloca nesse dia, ou seja, um dia a mais, um dia a menos, ou por aí, estamos em dias de festa, de alegria, de regozijo, por Deus ter enviado para estar entre nós esse personagem tão importante do programa divino, nosso amado irmão e amigo Miguel Bermúdez Marim. E a todos os ministros, que Deus abençoe, a todos os irmãos grandiosamente, e a todos vocês também. E também a mim. Deus os abençoe e o guarde. Palavra do nosso pastor, profeta José Benjamin Pérez.